Olá, tudo bem? A paz de Cristo. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo relacionado à obra Como Ler Livros dos doutores, digamos assim, Marty Adler e Charles Dory, tá bom? Nos vídeos passados nós já falamos sobre dois tipos de leitura, tá bom? Que é a leitura elementar e a leitura expansional. Se você não assistiu o vídeo ainda e tem curiosidade em saber o que é uma leitura elementar e uma leitura expansional, te convido a você dar uma resinha, digamos assim, voltar um pouquinho atrás, para que você possa entender melhor o que é leitura tanto elementar como expansional. E hoje nós queremos começar a gravar um novo vídeo que vai falar sobre o terceiro nível de leitura, que é a leitura analítica. Eu quero só deixar logo aqui ressaltado que essa leitura analítica não dá para a gente fazer em um vídeo só, porque é muita coisa. Como o próprio nome fala, ela é analítica. E o que seria uma leitura analítica? Bem, o que eu posso dizer sobre leitura analítica? Eu considero a leitura analítica, de acordo, claro, com o que eu li aqui no material, uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais atenciosa. Digamos que é uma leitura onde você, como o próprio nome fala, analisa detalhes, né, que vão com toda certeza enriquecer o teu conhecimento e a tua leitura. E os autores do livro Como Ler Livro, ele vai dar aqui algumas regras, algumas dicas de como se deve fazer uma leitura analítica. Eu só quero pontuar rapidamente aqui que é muito importante, você que tem interesse nesse assunto, sobre como ler livros, é importante você entender primeiro os outros passos. Isso aqui é quase como uma equação em matemática. Se você não souber somar, não souber dividir, não souber subtrair ou multiplicar, não tem como você fazer uma equação do segundo grau. A mesma coisa ocorre aqui. Então é muito importante você assistir e entender o que é a leitura elementar e o que seria também uma leitura expansional. E se possível for também, seria muito interessante você que quer crescer como leitor, comprar o livro, né? O material, talvez você pode ser que não encontre na internet, aliás, na internet você não encontra uma loja física aqui em São Luís, mas na internet, com toda certeza, você vai encontrar o material, comprar, ler, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, porque eu tenho lido autores que falam desse livro, tá bom? É um material que ele é falado e que ajudaram muito eles na compreensão e no melhoramento de sua leitura. Mas vamos lá. A primeira regra que eles dão aqui sobre a leitura analítica, que nós vamos falar hoje aqui em rápidas palavras, a primeira regra que ele fala é que é importante você aprender a classificar o livro. Quando ele fala sobre classificação de livro, o que é que ele quer dizer? O livro ele fala sobre o quê? Filosofia, ele fala sobre história, ele fala sobre, por exemplo, poema. O que é que esse livro fala? É de ficção. Então é muito importante você aprender a classificar o livro. É bem verdade que quando a gente entra numa livraria, numa loja que vende livros, as seções estão divididas por essa classificação. Você pode ver que estão muito bem organizadas. Mas você tem que ter a perícia própria, você tem que ter a sua análise própria, saber se aquele livro que você está pegando, ele é um livro que trata sobre filosofia, se ele trata sobre história, se ele trata sobre ficção, se ele trata sobre religião. Então isso é importante você ter noção. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que acabam comprando o livro não pelo o conteúdo, mas sim pela capa. Inclusive, falando sobre isso, aqui na página 78, eu vou dar esse exemplo aqui, que eu achei bastante interessante. No próprio livro, aqui na página 78, ele fez aqui uma pergunta, ele procurou 25 pessoas, que ele fala aqui que eram relativamente cultas, né, ou seja, eram formadas, e ele perguntou a essas 25 pessoas o título do livro. Qual foi o livro que ele perguntou o título? O livro de Charles Darwin, aquele livro famoso que a gente já ouviu falar muito na escola, A Origem das Espécies, né? Aí ele fala que a razão, né, aqui ele diz que essas 25 pessoas disseram o seguinte, né, que mais da metade respondeu que é a origem da espécie, né? Recentemente perguntamos a 25 pessoas relativamente cultas qual é o título do livro de Darwin. Aí ele responde, mais da metade respondeu a origem da espécie. A razão para o erro é óbvia, a maioria nunca leu o livro e imagina que ele aborda o desenvolvimento da espécie humana. Na realidade, o livro tem pouca ou nada a ver com esse assunto. Darwin tratou da questão em outro livro chamado A Descendência do Homem.
A origem das espécies versa sobre aquilo que o título indica, a proliferação no mundo natural de uma vasta quantidade de espécies de plantas e animais a partir de um número muito menor de espécies, graças, sobretudo, ao princípio da seleção natural. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ele procurou 25 pessoas relativamente cultas, né, que tinham um certo nível cultural, e perguntou qual era o título do livro. E eles respondem o que é a origem das espécies. E ele levanta uma questão que eu acho bem interessante, que essas pessoas responderam baseado apenas no que está na capa, ou seja, eram pessoas que nunca leram o livro de Charles Darwin. Então, eles não poderiam responder essa pergunta porque não tinha esse conhecimento analítico do assunto do livro. Então, meus queridos, a leitura analítica ela é importante demais. E nesse primeiro passo que ele coloca aqui, nessa primeira, o conselho ou regra, é muito importante você aprender a analisar o título, analisar sobre o que o livro está falando. E para encerrar, uma outra coisa muito importante também dentro dessa questão da regra de classificação dos livros, é você entender o que é um livro teórico e o que é um livro prático. Basicamente, um livro de filosofia, história, ele vai falar aqui que pode haver algumas variações, mas assim, basicamente um livro de história, um livro de filosofia, ele é mais teórico, ou seja, ele não precisa, o que seriam livros teóricos? Ele não precisa de uma experiência, ele não precisa de uma metodologia científica, um laboratório, nada disso. Ele trabalha mais com aquilo que nós temos, a experiência humana, os conceitos humanos, por isso que ele é um livro teórico. Mas há livros que são práticos. O livro prático, livro de ciência, ou como o próprio livro, né? Esse aqui, como ele fala, é um manual. Por que ele é considerado um livro prático? Porque ele vai te ensinar como você deve ler livro. Então, tudo aquilo que se propõe a ensinar de forma prática, digamos assim, te dando um norte, é um livro que pode ser classificado como um livro prático. Então, isso é importante. Quando você for comprar um livro, entender o que é que você está comprando, entender o que é que você quer ler. Porque, gente, às vezes isso dificulta até a nossa leitura. Até na própria Bíblia. Tem muita gente que não percebe isso, mas dentro da Bíblia existem livros que são classificados diferente. Por exemplo, o livro de Salmos. Todo livro de Salmos, todo mundo sabe que é uma poesia. O livro de Apocalipse, todo mundo sabe que é profecia. Vejam que os textos, eles são diferentes. Você tem que aprender a classificar isso, senão você não vai ter sucesso na sua leitura. Então, o primeiro passo para se fazer uma leitura analítica é você classificar e entender se o livro ele é prático ou ele é teórico, ok? Vou ficando por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Um beijo e fiquem todos na paz do Senhor. Amém.